Boa tarde, pessoal, que acompanha o De Fora Vale 2. Eu sou o Bruno Cerante, estou junto aqui do meu colega Rômulo Mazur. Somos estudantes de jornalismo aqui da PUC Paraná. E hoje nós recebemos aqui no nosso bate-papo sobre a Copa o jornalista da TMC que já cobriu Copa do Mundo, Libertadores e outros grandes campeonatos, Robson De Lázari. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Um abraço a todos vocês, um abraço, Rômulo, um abraço a todos que estão acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês. Semana de abertura da Copa, né? Uma expectativa muito grande para todos nós que, no meu caso, né, trabalhamos com isso, mas que vivemos futebol. A gente fica esperando a cada 4 anos a Copa do Mundo. Então, é muito legal poder estar aqui para bater esse papo com vocês. Tá perfeito. Então, Robson, a gente vai basicamente ter uma troca aí, uma conversa mais, né, tranquila, assim, fazer umas perguntinhas para falar um pouquinho da sua experiência, falar sobre a Copa em si, né, o que são as Legal. expectativas da seleção, jogadores. Fiquem à Vai ter vontade. um bate-papo aqui bem interessante, bem bacana que a gente vai fazer aqui. Então, gostaria de começar perguntando um pouco sobre o geral da seleção brasileira. A gente vê que nos últimos anos aí a seleção não vem mantendo o mesmo padrão de jogo, mudança de técnico. Queria que você desse falasse um pouco sobre esse ciclo por completo, como você avalia esse ciclo e como a seleção chega, no geral, para essa Copa. Eu acho que a seleção brasileira, nesse último ciclo, né, entre o Catar e agora a Copa da América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá, ela foi vítima da própria desorganização geral, assim, do comando do futebol brasileiro, né, na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol. Vamos lembrar que antes da Copa do Catar, em 2022, o Tite, que era o técnico da seleção desde 2016, já havia dito que ele não continuaria depois da Copa do Mundo do Catar. Enfim, claro que naquele momento de preparação, o então presidente da CBF, a então diretoria, não quis mexer nisso, quis focar tudo ali para tentar ganhar o título. O Brasil acabou de novo batendo naquele muro das quartas de final, né, num muro europeu que tem sido algo intransponível para a seleção brasileira ultimamente. E quando foi eliminado, ficou aquele vazio, né, que não tinha nenhuma perspectiva. Acho que era muita incompetência também do então presidente da CBF naquele momento, de não pensar um pouquinho mais à frente, não prever minimamente o futuro. E a ideia até, eu acho ótima, da contratação do Carlo Ancelotti, que foi do Edinaldo Rodrigues, o ex-presidente da CBF, só que ele naquele momento estava empregado no Real Madrid, só na reta final do ciclo é que ele foi mesmo assumir a seleção brasileira. Então, o ciclo foi uma verdadeira bagunça. E não estou nem falando só de jogadores, de treinadores, estou falando até do comando da CBF, que por uma série de circunstâncias, lá envolvendo até quando foi eleito Edinaldo Rodrigues, ele foi deposto. E até essa insegurança jurídica, quando ele estava no comando, se ia continuar, não ia, tudo isso aí, e com certeza influenciou. E aí, a partir dessa inconstância lá no comando, tinha a inconstância dos treinadores. O Brasil, na prática, teve 2 técnicos interinos no início do ciclo. Começou com o Ramon Menezes, que tinha já um trabalho muito contestado, ou na seleção sub-20, ou na seleção olímpica, e ele fez os primeiros amistosos da seleção brasileira depois da Copa de 2022. Passou pelo Fernando Diniz, que eu considero uma ótima figura para o futebol brasileiro, como desenvolvimento, como ideia, como alguém que pensa fora da caixa. Só que é inadmissível no cenário atual que o treinador da seleção brasileira tenha um emprego paralelo. E foi o que a CBF, com aquela diretoria anterior, que eu não tenho nenhum apreço, né, quanto à competência deles, admitiu. E é óbvio que deu errado. Em pouco tempo foi dando errado, não foi dando resultado. Tem todo aquele detalhe também que o estilo do Diniz é bem particular, é difícil implantar isso numa seleção, porque se reúne a cada 2 meses, um mês, para ficar 5, 6 dias juntos. É muito complicado, é uma mudança que demandaria muito tempo. Mas o principal ponto era ele, paralelamente, ser técnico junto com o Fluminense. Aí mudou, né? Ele já havia desistido, o Edinaldo, de contratar o Carlo Ancelotti quando apostou no Dorival Júnior.
que é um treinador com bons resultados, principalmente nos torneios eliminatórios, nas Copas no futebol brasileiro, e tem um histórico bem positivo, acho que muito mais positivo do que negativo dentro do cenário dos clubes do futebol brasileiro, mas aquele diferencial para chegar à seleção brasileira, talvez ele não tivesse. Talvez não, com certeza ele não tem. Então ele não conseguiu também dar uma sequência dele. Mas a gente tem que convir que ele teve muita dificuldade com toda essa incerteza, essa insegurança jurídica. Ninguém sabia se o presidente que contratou ele ia ficar por muito tempo ou não, até que chegou um momento lá de resultados ruins, também várias ausências, desfalques àquela altura, e o Brasil tomou aquele sacode da Argentina em março de 2025 e o Dorival Júnior acabou sendo demitido. O último ato do Edinaldo Rodrigues, ainda já sabendo provavelmente que não tinha futuro no comando da CBF, foi contratar o Carlo Ancelotti. Ali eu acho que foi uma atitude bem correta, uma escolha certa, só que a chegada dele foi muito tardia, pensando num ciclo como todo. Obviamente que já aconteceu na história do futebol, inclusive da seleção brasileira. O Penta, em 2002, o Felipão assumiu um ano antes da Copa. Também foi um ciclo completamente bagunçado. Só que a chance de dar certo é bem menor do que a chance de dar errado. Porque quando você muda muito atualmente, joga contra adversários mais consistentes, que têm trabalhos mais longevos, e aí uma avaliação minha, algumas equipes têm peças melhores do que a seleção brasileira, fica cada vez mais difícil. Se fazendo tudo certo já não é fácil, imagine fazendo tudo errado. Então, a atual diretoria da CBF, que tem pessoas assim pensando muito mais para frente, tem projetos muito mais modernos, muito mais voltados a um futuro que o futebol brasileiro espera que tenha como um todo, ela já conseguiu um contrato com o Ancelotti até 2030, independentemente do que acontecer na Copa agora de 2026. É um trabalho a médio e longo prazo, é uma ideia não só pensando no imediato, no agora, é pensando também no amanhã, num desenvolvimento. Então, quanto a isso, eu estou satisfeito. Agora, se vocês me perguntam quanto à perspectiva para essa Copa do Mundo em si, claro, pode dar resultado. Tem um treinador super vitorioso, tem jogadores acostumados a vencer nos clubes, mas o Brasil não é, sem sombra de dúvida, não é um dos principais favoritos à conquista, não. Eu ia te perguntar, até você falou um pouco sobre os técnicos. Cara, teve toda a questão, quando contrataram o Ancelotti, até anos antes, quando tinham tido especulações, sobre a vinda de um treinador que não é brasileiro, né? Ele é o primeiro treinador estrangeiro a treinar o Brasil em Copa do Mundo. Cara, eu queria saber da sua visão, porque eu, pelo menos, não acho que é o ideal, só que eu também acho que o Brasil não tem um cara que possa assumir a seleção hoje, que seja capaz de assumir a seleção brasileira. Eu queria saber de você, se você concorda com essa contratação de um técnico que seja de fora. Eu concordo que realmente não tem um técnico brasileiro no momento do nível do Carlo Ancelotti e até de alguns outros estrangeiros que, caso topassem, né, poderiam assumir a seleção brasileira. Por exemplo, o Guardiola, o Klopp, que está meio aposentado, mas vai que no convite da seleção brasileira ele muda de ideia. Um desses caras aí não tem um treinador brasileiro nesse nível. Não tenho a menor dúvida disso. O Brasil, nesse sentido, ficou muito atrasado porque nunca investiu no estudo, nunca investiu na preparação. Isso é uma coisa que começou aqui no nosso país depois da Copa de 2014, que foi um momento ali de uma organização geral aqui do Brasil, né? Porque a Copa do Mundo foi realizada aqui depois de quase 70 anos, 67 anos, e o Brasil, a partir dali, realmente teve criação de cursos, teve a criação, principalmente daí pela própria CBF, da CBF Academy, né, que é uma academia muito completa para quem quer estudar futebol. Os valores não são acessíveis para todos, infelizmente. Acho que é uma coisa que talvez com o tempo vá ficar mais possível para mais pessoas, mas lá tem muita área nesse sentido de conhecimento, de avanço, de preparação, para que a partir das décadas seja formada uma escola brasileira de futebol,
de treinadores, como existe na Argentina, como existe em Portugal. Não é por acaso que tem uma invasão de treinadores portugueses aqui no futebol brasileiro, mas não é só no Brasil. Quem gosta de futebol acompanha a Premier League, sabe que tem um monte de técnico português também em algumas das principais equipes, se não nas principais, nos principais campeonatos do mundo. E argentinos também, né? No caso dos argentinos, acho que é uma coisa até já mais longeva, tem o lado do idioma, né, que favorece bastante, por exemplo, para trabalharem na Espanha, né, mas mesmo assim, é um fator só. O resto é porque eles estudaram, porque a escola da AFA é muito mais antiga e muito mais longeva do que a da CBF, muito valorizada no exterior. Agora, no fundo, para mim, pouco importa o passaporte do cara. Pouco importa se ele é grego, australiano, eslovaco ou chinês. Exporta o trabalho dele, se ele é bom. E esse intercâmbio melhora muito, assim como um todo, falando especificamente do futebol brasileiro. Eu acompanho o Campeonato Brasileiro há muito tempo e eu falo com toda certeza. O campeonato hoje é bem melhor também tecnicamente, claro, pelos investimentos, né? Os times têm muito mais dinheiro para contratar também melhores jogadores, ou dos vizinhos aqui, ou brasileiros que estão em outros países e retornam para jogar no Brasil, mas também pela presença dos técnicos estrangeiros de 2019 para cá. Eles entraram num mercado que era totalmente fechado entre os brasileiros e por uma série de motivos, porque eles também são bons e porque os brasileiros deram essa brecha no sentido de ser um futebol mais atrasado nesse quesito de estudo, de avanço, de entendimento mais acadêmico mesmo, e conseguiram colocar o dedo deles. Claro que existem exceções, claro que tem uma série de situações que aí os treinadores brasileiros reclamam, acho que com uma certa dose até de razão, de que com o estrangeiro o tipo de paciência e o tipo de comportamento, daí não estou falando da imprensa, estou falando dos dirigentes mesmo, é um, e com os brasileiros é outro. Tudo isso tem sua dose também de verdade. Mas eu acho que, num geral, numa análise geral, o futebol brasileiro só melhorou depois da invasão estrangeira de treinadores de 2019 para cá, e quem é bom se estabelece, né? A gente já tem uma nova geração aí de treinadores brasileiros que chega com uma outra cabeça, com outro nível de competitividade para encarar esse novo cenário. Daí, pegando esse gancho justamente, você falou, né, dos técnicos estrangeiros, a questão principalmente das escolas europeias. Quem que você vê daí nessa Copa do Mundo, pegando as seleções, né, além da Europa, da África, da Ásia e tudo, quem você vê como favorito? Porque você mesmo falou que o Brasil não vai chegar, talvez, como uma expectativa de favoritismo. E daí, quem que você vê que pode estar ali chegando assim, nossa, esse aqui vai chegar para ser campeão, o que vai ir para semis, para final? Bom, para mim, se a gente dividir, até a gente fez esse exercício essa semana na TMC, a gente dividir em prateleiras, né? A famosa tier list, que é muito conhecida na internet, principalmente. Claro que, no fundo, ali é um jeito de você avaliar, mas é até algo que entretém um pouco mais para as pessoas terem esse lado visual também, né, do entendimento das prateleiras. Mas naquela prateleira dos principais favoritos, tal. Para mim, só tem duas seleções, que são a França e a Espanha. Eu acredito que são as seleções mais fortes, que têm os melhores elencos, e no caso da França tem o trabalho mais longevo. O Deschamps é treinador da França há 12 anos, a Espanha é a atual campeã da Eurocopa, tem uma geração também muito forte, muito vencedora, assim, já desde da base, formando grandes jogadores, e também tem treinador que vem trabalhando assim desde a base, desde jovem, sendo olhado para chegar e para comandar a seleção principal, e foram trabalhos assim de médio, longo prazo que acabam resultando nesse cenário de terem equipes bem fortes no momento. Eu considero a França o melhor elenco da Copa e considero a Espanha muito próxima, e na questão do elenco até não, mas do time, da força coletiva, alguém que pode competir. Mas claro que dá jogo. O Brasil tem muita tradição num segundo patamar, e eu gosto muito também do time da Argentina atual. Claro que
Ganhar a Copa do Mundo 4 anos depois com a mesma base é raríssimo na história. Só aconteceu lá nos primórdios da Copa do Mundo com a Itália, campeã em 34 e 38, mas é outro tipo de cenário. Não eram nem todas as seleções que disputavam, enfim, era outro mundo, né? 100 anos atrás, praticamente. E aí, um pouco mais para cá, mas também muito longe, é o Brasil de 58 e 62. Então é muito difícil, com a mesma base, ganhar a Copa 4 anos depois, que é o que a Argentina vai tentar agora. Mas em termos assim de elenco de peças, acho que a Argentina é que se aproxima mais dessas duas, da França e da Espanha. E aí você tem outras forças, times que podem competir, que podem chegar, que podem brigar, mas na minha opinião nesse momento estão um pouco abaixo. Entre eles o Brasil, também colocaria a Inglaterra, Portugal e um pouquinho mais para baixo a Alemanha. Cara, eu acho muito legal como a Espanha soube trocar de geração. Eles nunca tiveram uma geração muito boa até o início dos anos 2000. E como eles souberam trocar de 2010, a geração do Xavi, do Iniesta, para agora do Lamine Yamal, Pedri. Mas ainda enfim. levaram uma tamancada, né? Tipo, em 2014 aqui no Brasil, não passou da primeira fase. É verdade, tem essa. O ano anterior perderam a confederação aqui no Brasil. Também por causa disso que eu falei da Argentina, né? É muito difícil, 4 anos depois, com uma base meio parecida, você ganhar de novo. E numa final, assim, eventual entre Espanha e França, acho que são as duas favoritas aí. Eu também tô com você nessa, eu acho que são as duas. E não é o que eu vou torcer, antes que perguntem aí, não é o que eu vou torcer. Estamos aqui analisando, Sim. né? Sem falar em torcida. Torcida, obviamente, que eu vou torcer pro Brasil sempre e sempre foi assim. Eu acho que assim, se numa eventual final essa pergunta, eu não soube responder, eu fiz pra mim mesmo e não consegui responder. Se a França ganha com o protagonismo do Mbappé de novo, você acha que ele fica... Em que ranking você colocaria ele, assim, de jogadores, personagens de Copa do Mundo? Porque teve o Pelé que ganhou 3, mais uma foi lesionou no começo. Teve a geração alemã que fez 3 finais de Copa seguidas também, ali 90, 86, 82, mas também ganhou uma só, né? Então, como você ranqueia? É muito difícil comparar épocas, né? Comparar personagens em diferentes contextos, mas a comparação que eu faria seria no cenário da França mesmo. Por exemplo, eu não considero, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver depois que ele parar de jogar, daqui uns 10, 15 anos, qual que a gente vai ter a visão, né? De tudo. Mas por enquanto eu considero o Zidane maior que Mbappé para a história do futebol. Agora, se ele ganhar mais uma Copa sendo protagonista, e ele quase ganhou uma segunda, né? Pô, um dos maiores jogos da história, a final contra a Argentina, e a derrota da França foi nos pênaltis. Então ele teve muito perto de ganhar uma segunda como protagonista. Se ele ganhar mais uma como protagonista, para o ambiente da seleção francesa na Copa do Mundo, ele vai ser maior que o Zidane. Sim, com certeza. Para o ambiente, entendeu? Não sei se para a história, isso aí é outra coisa. Para a história do futebol, para o legado como um todo, por todo aquele período lá mágico no Real Madrid e também na Juventus e tal. Mas ele vai ser gigantesco, sem dúvida alguma. Já é alguém bem importante, né? Porque como um destaque absurdo, com 18 anos ele ganhou a Copa de 2018, quase repetiu o feito sendo protagonista em 2022 e é um candidato de novo agora em 2026. Só que eu acho que aí tem um outro fator. O elenco atual da França é tão forte que o Mbappé pode ser até o capitão, o líder, mas, cara, se espalha até o peso, a responsabilidade. Tudo bem que o cara é uma mala desgraçada, mas olha o que o Olise está fazendo nessa temporada, né, como um todo, no Bayern de Munique. Olha o hat-trick que ele marcou essa semana aí no amistoso contra a Coreia do Norte. A França, além do Mbappé, tem o atual melhor do mundo, o atual bicampeão da Champions como protagonista, que é o Dembélé. Então, eles têm um elenco absurdo e acho que esse peso, até essa visão também em cima do Mbappé, até diminui um pouco por causa das outras várias boas opções que o time tem. E daí, passando de novo para as perguntas, né? Você citou, né, a França, a Espanha, mas claro que sempre tem as seleções que têm bons elencos, às vezes bons treinadores, bons trabalhos, mas que chegam na Copa e a gente percebe, nossa, uma decepção. Você citou, né, por exemplo, a Espanha de 2014, que tinha sido campeã e daí foi lá, sofreu um vexame, né? Tem alguma seleção que você, claro, não tem como prever, até porque a decepção é justamente ferir a expectativa.
uma seleção que se pode ver que talvez não consiga ter uma campanha boa como foi da Copa passada, ou uma seleção grande que pode decepcionar nessa Copa do Mundo? Olha, depende do que você encarar como decepção, porque agora numa Copa com 48 seleções, né, que acho que para festa desses países, para os que vão participar a primeira vez, ou países que conseguem se classificar muito raramente, agora vão ter essa oportunidade, para esse lado assim de desenvolvimento do futebol como um todo, pô, eu acho ótimo. Só um parênteses também, quem frequenta, né, Copa do Mundo no local fala, pô, a festa das torcidas é mesmo na primeira fase, que tá todo mundo lá. De repente, depois começa todo mundo a ir embora, porque a maioria perde, né? E vão ficando poucos realmente que vão até as fases mais decisivas. Então, com 48 seleções, tudo bem que em 3 países diferentes, mas imagine o deslocamento, os encontros, as comemorações de 48 torcidas diferentes, né? Isso é uma festa, assim, uma confraternização universal. Não quero entrar em detalhes, né, de modelos e escolhas políticas, né, do principal país sede, né, que, enfim, infelizmente está impondo uma série de restrições contra vários dos participantes, mas, num todo, eu acho que a festa vai ser bem interessante nesse sentido. Só que a parte técnica não vai ser privilegiada. Há algumas equipes bem mais frágeis, né, que vão deixar alguns grupos bem mais frágeis. E aí eu entro na resposta para você. O que seria decepção? Eu acho quase impossível de um mínimo favorito não passar pelo menos como terceiro de um grupo. Eu destaco a Argentina com muita qualidade técnica, mas esse negócio de 4 anos depois, tal. Mas não vejo ela não passando da primeira fase. Ela está num grupo frágil, tem times ali, os outros, a maioria bem mais fracos. Então ela vai acabar se classificando. Daí chegar no mata-mata já não é mais decepção ou ainda é? Eu acho que vai ser difícil, por conta desse cenário, a gente não ter alguma das grandes seleções ficando na primeira fase. Acho bem difícil. Acho que todas vão passar pelo menos para o 16avos de final. O que aumenta um pouco o grau de aleatoriedade é você ter um mata-mata a mais. Isso sim. Aquela retranca que funciona naquele dia, o cara que perde o craque que perde 3 gols em um dia e o outro que não é tão craque faz um gol no contra-ataque ou consegue segurar de uma maneira que ninguém imagina e ganha nos pênaltis, além do mais dos cruzamentos, né? Até algumas Copas atrás, antes de termos 32 seleções, tínhamos 24, e a classificação para o mata-mata também privilegiava os melhores terceiros. Acontece de uma grande seleção começar meio devagar, tal, só ganhar um jogo, passar como terceiro, e ela bagunça totalmente o cruzamento. O Brasil, se ficar em primeiro do grupo e for cumprindo favoritismo, e a Inglaterra também, ele cruza com a Inglaterra nas quartas, né? Mas, pô, essa previsão de todos esses cruzamentos dos grandes ali nas quartas, até porque é a primeira vez também, pelo aumento de seleções, que tem uma proteção praticamente para os 4 líderes do ranking da FIFA, que o Brasil não está entre eles, né? França, Espanha, Argentina e Inglaterra, eles só se cruzam se ficarem em primeiro dos grupos numa eventual semifinal. Mas, eu sinceramente penso assim, o que seria uma decepção? Eu não vejo nenhuma das favoritas não passando da primeira fase por esse cenário técnico mais frágil, que sempre vai ter um time ruim no grupo que vai tomar uma tamancada e por mais que essa seleção favorita seja oscilante, de um ele vai ganhar e vai se classificar pelo menos como terceiro. Mas, sei lá, se for para dizer uma aí dos principais que pode ficar fora, apesar de eu ter elogiado já muito a equipe, eu acho que esse negócio de 4 anos depois, geração parecida, isso pesa, e aí pode ser a Argentina. A decepção, o que você acha, Roma? Qual seleção você coloca como a principal seria a decepção para essa Copa? Cara, é que assim, daí eu penso um pouquinho como o Robson, né, na questão de o que é a decepção, porque uma seleção que é uma decepção nas últimas Copas é a Alemanha, né? Caiu na fase de grupos em 18, 22, e esse ano ela tá num grupo que, sei lá,
tem seleções interessantes, você tem Equador, Costa do Marfim e Curaçao, né, se não me engano. Mas você não vê ela pelo menos metendo uma bucha no Em Curaçao? Curaçao, vem metendo uma bucha. Costa do Marfim ganhou esses dias da França. O Equador é uma seleção extremamente competente. Passou em segunda aqui, Passou em né? segunda aqui na América do Sul. Então, assim, claro que eu vejo, por exemplo, a Alemanha termina em terceiro, né, ainda tem chance de passar. Daí você mencionou esse negócio da questão do mais um mata-mata. Nisso aí que pode dar esse negócio, porque a Alemanha não vejo como uma seleção que tem aquela mesma garra das outras seleções alemãs. O Bruno citou, né, daquelas 3 finais de Copa consecutiva. Então, assim, seria uma decepção ver tipo, uma seleção tão grande como a Alemanha não passar para umas oitavas, umas quartas. Sim, mas ao mesmo tempo é um cenário que a gente meio que se acostumou. É igual a Itália não tá na Copa, é um absurdo? É um absurdo, mas é uma coisa que, assim, já é a terceira vez seguida. Se na próxima Copa não for, vai ficar assim, um absurdo também, mas também vai pensar, tipo, poxa, mas já é 4 vezes que você não vai pra Copa. Então, de certa forma, é uma decepção, mas também é algo que dá pra se esperar. Eu colocaria a Alemanha porque pelo tamanho mesmo, pela história, não pelos anos recentes. Então o título do Brasil de penta não tá ameaçado. É isso. Estamos 4 anos seguros. Calma, cara, calma. Isso aí, não, tem que torcer, mano. Não pode... Não, isso aí não vai A Itália, acontecer, que a Itália não vê mais. Que a Itália Opa, não fala da Itália, não. Mas cara, isso aí eu boto a minha mão no fogo. A Alemanha não vai ser campeã. Cara, guarde o recorte. então, ó, pessoal de casa, pode cobrar, vai recortar, se a Alemanha for campeã, todo mundo na porta da TMC segunda-feira. Pior que eles têm jogadores esporádicos bons, né? Tem alguns. Não, tem bons jogadores atualmente. jogadores, Acho que tem um nível até próximo, para mim um pouco abaixo, mas próximo até do Brasil. Eu acho que falta, igual a Espanha, uma geração nova que convença, sabe? Porque tem ainda Neuer, tem ainda o pessoal que não acompanhou aquela seleção de 2014. Não, Neuer tinha se aposentado na seleção. Exatamente. Daí E agora voltou. E agora voltou E pra deixaram Copa. o Ter Stegen de fora também da Coitado Copa. Ter Né? Stegen, cara. Absurdo. Mas acho que falta uma renovação de peso assim na Alemanha. Talvez tenha o Wirtz no meio, ali como um cara mais novo, mas tirando ele, eu não vejo ninguém novo no time, né? Que possa... Um cara que você vai falar, pô, esse cara decide a Copa. Eu vou falar pra vocês que eu acho que a Alemanha, a Inglaterra tem uma boa seleção, mas como um grupo, agora é o Tuchel, acho que é da Inglaterra, né? Como um grupo, a Inglaterra não convence, né? Não acho que... A Inglaterra, ela tem um título, né? Mas ela chega pouco na semifinal. Ultimamente ela chegou em Nas 2018, quartas, né? Em 2018 ela chegou, acho que na semifinal. Perdeu pra Croácia. E 90 tinha chegado antes, que perdeu nos pênaltis para a Alemanha e só. Né? Sempre há uma grande expectativa, mas eu gosto do atual time inglês. Realmente chamou a atenção a ausência de alguns nomes na convocação. Né? Eu imaginava que o Trent Alexander-Arnold, que o Foden, que o Palmer seriam pelo menos reservas do time, opções, né? E não é o caso. Então, realmente é aquela convocação assim, totalmente autoral, né? Da avaliação do período ali sob comando do Tuchel. Enfim, mas eu acho que tem boas peças. A Inglaterra, por exemplo, numa teoria, na prática a gente vai ver no campo, numa teoria eu vejo acima da Alemanha e paralela e que se equiparando com a força atual do Brasil. Então, no Brasil e Inglaterra nas quartas, eles se cruzando, você acha que dá Brasil? Aí aí é briga de cachorro grande, né? Como foi em 2002, que em 2002 a Inglaterra era o time do Beckham, do Owen, do Lampard, e tipo, não foi nada fácil, nada fácil. O Brasil acho que fez a grande partida daquela Copa, talvez naquelas quartas de final. Saiu perdendo, um erro do Lúcio, que é um excelente zagueiro, errou um passe ali, deu um gol de presente para o Owen e foi buscar a virada. Uma jogada de absurdo talento do Ronaldinho, entortou o Ashley Cole, deixou o Rivaldo na cara do gol. Nem tão na cara assim, mas... Pô, o Rivaldo, né? Tinha o Rivaldo. E depois o Ronaldinho achou aquele gol lá de falta, encobrindo o David Seaman, que no brilho, né, do talento ali do jogador surpreendeu e o Brasil ganhou. Mas, vai dizer que o jogo foi um baile, foi uma moleza, atropelou. Não, foi um jogo dificílimo. E o Brasil ainda ficou com um a menos. Depois o próprio Ronaldinho foi expulso. Foi um jogo assim dificílimo.
Acho que se acontecer esse confronto, vai ser nesse nível aí, bem complicado. Nas quartas de novo também, né? Se os dois ficarem em primeiro nos grupos e forem cumprindo o favoritismo, eles se cruzam nas quartas de final. E pegando isso até do Ronaldinho, né, que a atuação dele nesse jogo foi uma grande atuação, né, foi o que marcou realmente, mas eu parei a pensar agora justamente no Brasil, você acha que falta, claro, tem muita gente que acusa os jogadores da seleção de corpo mole, não é igual às gerações antigas, mas você acha que no Brasil talvez às vezes falta aquele cara específico para fazer tipo a questão de ser o diferencial totalmente técnico, cara que vai num jogo muito difícil, ele que vai puxar para si, assumir a responsabilidade como o Ronaldinho fez e resolver o jogo? Isso se cobra muito do Vinícius Júnior, né? Que ele teve futebol de melhor do mundo faz nem 2 anos, né? Com a camisa do Real Madrid, e mesmo com algumas oscilações, ele continua sendo uma peça importantíssima no Real Madrid, no cenário do futebol europeu como um todo. E na seleção ele não consegue ter o mesmo protagonismo, não conseguiu geralmente nas competições. Embora na Copa de 2022 ele não fosse o protagonista do time, era o Neymar, mas ele teve número interessante de participação em gols, até como foi um atleta jovem que assumiu ali um papel interessante e tal. Eu acho que essa é a Copa que se espera que ele resolva. Também, por tudo que a gente comentou aqui sobre como foi uma zona o ciclo da seleção brasileira, não ajudaram ele e os outros jogadores nem um pouco, né? Mais atrapalharam do que ajudaram, trocando de técnico, trocando até de presidente da CBF. Mas eu tenho a expectativa que o Vinícius consiga ser esse cara agora, nessa Copa. E 25 para 26 anos é o momento dele fazer acontecer. E aí, o Neymar, também muito cobrado, não conseguiu ser o cara que resolveu para o Brasil ganhar uma Copa em alguns momentos, mas, cara, um homem só também não consegue fazer muita coisa, né? Acho que um exemplo até para isso é o que aconteceu no jogo contra a Croácia em 2022. Ele assumiu lá na prorrogação, pegou a bola e botou embaixo do braço, tabelou com o Paquetá, tabelou com o Rodrigo, driblou o goleiro e fez o gol. Só que daí o resto do bando, não sei onde que estava com a cabeça, resolveram ir para o ataque faltando 4 minutos e a gente não precisa nem relembrar o que aconteceu, né? E ali, que culpa, por exemplo, o Neymar teve. Mas enfim, realmente ele não conseguiu ser o protagonista. Mas eu acho que é uma série de fatores, né? Primeiro porque as outras gerações lá como um todo eram mais fortes e os adversários talvez não tivessem também o mesmo peso em alguns momentos que tem os de agora. Eu espero que do Vinícius Júnior, principalmente, que ele seja esse cara aí nessa Copa agora. O Neymar, voltando de lesão, não sei se vai entrar só no segundo, no terceiro jogo, que com o talento assim, ele ajude, mas ajude da maneira que talvez ele precise entender o papel dele, que é de um reserva importante que possa ajudar, até porque um cara que está desde 17 de maio tratando de uma lesão na panturrilha, até o fim da Copa, acho que vai demorar um pouquinho para que ele esteja totalmente assim nos trinques, até porque o Neymar atual não é o mesmo de 7, 8 anos atrás. A gente vê o Vini agora, até que tá... Agora o Ancelotti chegou, e o Ancelotti foi quem fez ele jogar, né? No Real Madrid, botou o cara em outro patamar lá, depois da temporada com o Benzema e todo mundo. E a gente tá na esperança, né? Do Vini jogar e repetir o que ele tem sido no Brasil. O que ele tem sido no Real Madrid, no Brasil. Só que além dele, teve outras convocações de jogadores que são um pouco contestadas, né? A gente acabou falando do Neymar, a gente já ia puxar, mas não tem como não falar. Mas o Everton, Léo Pereira, Ibañez, agora o Ederson entrou o Ederson da Atalanta lá entrou no do Wesley. O que você achou, cara, dessas convocações? Você acha que teve alguma surpresa? Faltou alguém, na sua opinião? Cara, eu acho que na convocação o mais próximo de injustiça foi com o João Pedro, que participou de boa parte do ciclo e desde que o Ancelotti chegou, ele foi em todas, né? Eu acho que o João Pedro foi o mais próximo de uma injustiça. Marcou 15 gols na última temporada pelo Chelsea, teve um papel importante. Na seleção ele ainda não tem nenhum gol com a camisa da seleção brasileira, então acho que isso também pesou um pouco.
E aí ele foi vítima ali de algumas coisas. Primeiro, da ascensão do Neymar nos 2 meses antes da convocação, entre a data FIFA de março e a convocação no dia 18 de maio. O Neymar jogou constantemente, o que não acontecia antes. E ali, o Ancelotti já falou sobre isso também, ali ele convenceu a comissão técnica, ele é o Neymar, ele convenceu a comissão técnica que ele pode ser útil durante a Copa. Só que depois disso ainda teve a questão da panturrilha, que atrapalha ele bastante e daí reforça, né, a desconfiança em cima de alguém que tem muitos problemas de lesões e não joga na seleção desde 2023. O João Pedro acho que também foi vítima da ascensão meteórica do Endrick no primeiro semestre pelo Lyon. O Endrick estava totalmente escanteado no Real Madrid. Antes, com o Ancelotti de treinador do Real Madrid, ele tinha um pouco mais de oportunidade, mas até pelo titular da posição ser o Mbappé, ele ficava num segundo plano, né? E depois teve a mudança para o Xabi Alonso, ele daí foi totalmente escanteado, tanto que foi emprestado e ele mesmo buscou esse empréstimo para jogar mais, cara, e no cenário lá do futebol francês e das competições que o Lyon participou, ele arrebentou. Foram 5 meses assim, arrebentando, fazendo gol, buscando jogadas, correndo, querendo, mostrando o serviço. Isso levou ele à convocação para a data FIFA de março e a entrada dele naquele segundo tempo contra a Croácia, mostrou-lhe para o Ancelotti que eu tô aqui, sou uma peça que mereço estar convocado. E o João Pedro também foi vítima de um companheiro de liga que o cara virou o maior artilheiro brasileiro da história da Premier League, né? O principal campeonato do mundo, o cara jogando por um time pequeno, embora tenha feito uma grande campanha, né? Terminando em 8º, 7º, sei lá que lugar que o Brentford terminou, mas ficou ali, na boca, para pegar uma vaga numa competição europeia. No campeonato onde os investimentos são absurdos. E o cara só fez menos gols que o Haaland. Não dá pra pegar também, né? Fez gol de tudo quanto é jeito que você imaginar. E esse cara, com essa característica específica, ele tem que ter no elenco para momentos, para cenários de determinados jogos, de muito cruzamento na área, de brigar com muita força física. E eu acho que o Igor Thiago mereceu muito ser chamado. Então, essa série de situações acabou pesando contra o João Pedro. Eu, sinceramente, o mais próximo de injustiça entre quem ficou fora, para mim, é o João Pedro. Aí, outras escolhas, você vai ter muitas contestáveis, né? Vai ter muitas contestáveis. Eu vejo que o Ancelotti, até por ele ser italiano, pela comissão técnica ter trabalhado, os outros integrantes todos, ter trabalhado muito tempo na Europa, ou com ele, ou em outros clubes. Cara, o Alexandro foi titular da Juventus 7 anos. O Danilo foi titular da Juventus perto disso também. O Bremer é o melhor zagueiro da Itália faz uns 3 anos. Cara, são situações que pesam muito para ele escolher em detrimento de outras opções que de repente a gente espera. Mas eu repito, fora o João Pedro, assim, eu não vejo quem ficou de fora, que injustiça, esse merecia ir sem dúvida. Tá. E você justamente, né, citou o João Pedro, falou assim, né, o João Pedro que foi uma revelação, né, teve aí bons momentos, mas a gente tem uma safra agora no Brasil com muitos jogadores novos, muitos jogadores jovens que têm respondido pela seleção. Mas quem que você vê aí dessas novas promessas? Quem você acha que é a maior promessa dessa seleção atual de agora, né? Vai para a Copa, desse último ciclo, né? De 4 anos, 22 para 26. Aí, infelizmente, ele não vai para a Copa porque se machucou, mas para mim é o Estevão. O Estevão, para mim, é o futuro assim, da seleção brasileira. É um cara que ainda vai se desenvolver muito melhor na Europa. Foi só a primeira temporada dele e num time que muda muito de técnico, de dono, fazem uma salada. O Chelsea lá, o italiano, o Maresca, para mim fazia um grande trabalho, me mandaram o cara embora, daí trouxeram outro de um clube que é do mesmo grupo empresarial, mandaram embora também. Assim é complicado, ainda mais para um jovem que chegou nessa temporada, né, no Chelsea. Mas para mim o Estevão é futuro, assim, candidato à estrela da seleção brasileira. Infelizmente, ele sofreu uma lesão grave, não se recuperou. E os próprios números, né? Ele é o artilheiro da era Ancelotti.
Ele vinha fazendo gols em todos os amistosos, já ficou fora daquela data FIFA de março e fora da Copa do Mundo, infelizmente, mas ainda vai ter várias Copas pela frente e acredito que ele é o futuro, uma das peças para o futuro da seleção. É bizarro pensar o cara com 18 anos aí. Pô, é uma pena também ele não poder ir para a Copa dessa vez. Mas agora chegando um pouco mais perto do final do nosso bate-papo, queria te perguntar sobre a fase de grupos, agora mais direto. Marrocos, Haiti, depois Escócia. Quantos pontos o Brasil faz nessa fase de grupos? Espero que 9, mas acho bem plausível que faça 7. Empate com o Marrocos. Porque o jogo com o Marrocos é muito difícil. Sim. E aí uma série de fatores, né? A estreia é sempre muito complicada para todos, né? Tem todo um fator ali enfim, de nervosismo, de expectativa, do que esperar exatamente como um todo, é favorito, não é, tal. E é o jogo mais difícil. O Marrocos das seleções intermediárias, ali, digamos assim, das que não tem uma enorme tradição, embora não se trate exatamente de uma surpresa, porque 4 anos atrás foi a primeira africana a chegar numa semifinal, mas ela é a seleção, acho, dessas intermediárias, acho que é a mais forte. É um time muito chato de ser enfrentado, muito difícil, né? Essa semana aí fez um amistoso contra a Noruega, que com titulares ele jogou, que depois muda amistoso, muda tudo, mas quando estavam os titulares, ela jogou muito melhor que a Noruega, venceu por 1-0 e poderia ter feito mais. É um time difícil de ser enfrentado, que marca muito bem. Era uma crítica até na outra Copa, era muito defensivo, tal. Agora é o treinador que foi campeão mundial sub-20 que assumiu, e o cara não é só contra-ataque, parte defensiva, tenta propor um pouco mais. Contra o Brasil na estreia, não acredito que eles vão também se expor tanto, mas é um time estratégico, difícil de ser batido. Esse jogo aí é muito chato, muito difícil. Claro, o Brasil, por toda a tradição, por todo o peso que tem um certo favoritismo para vencer a partida, mas acho bem plausível ter um empate, bem plausível ter um empate num jogo entre Brasil e Marrocos numa estreia de Copa do Mundo. Aí, contra o Haiti e contra a Escócia... Sacola. Não, contra o Haiti principalmente, mas a própria Escócia é uma equipe bem inferior tecnicamente. A esperança a Escócia está fora da Copa desde 98. A esperança dela ela nunca passou da fase de grupos. Como caiu nesse grupo que tem o Haiti, que o Haiti realmente seja o saco de pancadas e ela consiga fazer, sei lá, uns 3-0 no Haiti e passar como um dos melhores terceiros, tentando jogar a vida para não levar goleada do Brasil e de Marrocos. Não tem como ficar atrás do Haiti e da Escócia. Não tem como. Se ficar, daí porque daí o negócio da decepção foi o Brasil. Não dá. Mas o jogo contra Marrocos é muito difícil, também por ser a estreia. Você vê esse jogo muito difícil mesmo depois de todo aquele problema que deu com torcida, teve aquela final da Copa Africana de Nações que errou pênalti depois, acho que a CONCACAF não, a CAF deu o título para eles e aí caiu o técnico. Você acha que mesmo assim manteve o nível? Manteve o nível, manteve a estrutura de trabalho que já havia sido modificada, não é mais o mesmo time de 2022 há algum tempo. Dos 26 convocados, só tem 7. E o atual campeão mundial sub-20 tem assim um trabalho com esse treinador que assumiu. Então é um trabalho que vem mais com uma ideia mais a médio, longo prazo, que vem colhendo os frutos, dando resultados. Eu acho que é uma partida bem chata, assim, bem chata, que ou ela vai ficar ali, ou numa vitória mínima do Brasil ou um empate. Meu bolão vou por 1-0, com bastante torcida embutida. Eu vou torcer muito, mas eu vou com 1-1, tá? Pra ser sincero, 1-1. Eu vou no clubismo, vou 1-0 também, junto com o Lopes. E daí, justamente, né, falando de seleções africanas, você cobriu a Copa, né, de 2010. Você foi lá para a África do Sul, tudo. E foi uma Copa que, claro, muito icônica, né? A questão lá das torcidas com a vuvuzela, Copa do continente africano. E a própria seleção brasileira meio diferente, né? Depois da geração do quadrado mágico lá de 2006. Como é que foi essa experiência de cobrir uma Copa do Mundo? Eu acho que para qualquer jornalista é um sonho e você conseguiu, né, realizar esse sonho. Né?
Foi assim, acho que um grande momento na minha carreira, né? E a gente tem que entender assim o cenário do momento, daquela época, né? Eu trabalhava num jornal impresso, que é algo que existe ainda, mas a gente... você conhece alguém que lê jornal impresso? Conhece? Eu não conheço. Conheço meu avô só, mas só... É muito difícil atualmente, muito difícil. E naquela época ali ainda era diferente, né? Não só eu, né? Três jornalistas, dois de texto e foto, foram 6 pessoas. A Gazeta do Povo enviou, né, a gente para lá. A Gazeta tem uma tradição desde os anos 80 de cobrir as Copas e as Olimpíadas, enquanto era um jornal impresso mesmo, né? E aí, pô, eu tive essa honra aí, foi muito legal. Foi muito legal, e aí como o Brasil encerrou a preparação aqui em Curitiba, os últimos treinos foram no CT do Atlético, ficaram ali, sei lá, 4, 5 dias, e antes de embarcar para a África, eu fui no mesmo voo da seleção brasileira, né? Não só eu, como outros jornalistas também. A CBF da época, ela deu essa opção para as empresas lá, não era barato, mas de comprar um lugar no voo da seleção brasileira. Então, voei no mesmo voo, tanto na ida para a África do Sul como na volta para o Brasil. A volta, daí não foi até São Paulo, né? Mas a ida saiu daqui de Curitiba, fez uma escala em Brasília. O presidente era o Lula, a delegação foi até o Palácio do Planalto pegar a bênção dele, os jornalistas ficaram esperando lá no aeroporto, e aí de lá a gente seguiu direto para Joanesburgo. Cara, foi a maior experiência profissional da minha vida, né? Sem dúvida alguma, e com esse cenário que acho que vai ser bem difícil de voltar. Bem difícil não vai voltar. De você escrever as matérias para as pessoas lerem aqui no Brasil no outro dia, porque era para uma cobertura para o jornal impresso. Tem, né? Fiz matérias especiais, assim, bem legais, né? Principalmente no Soweto, que é um bairro, né, um gueto totalmente negro. A África do Sul tem um contexto todo próprio. Ela sofreu com apartheid até 1994, então ser racista era legal até 1994, estava na lei, os brancos não se misturavam com os negros. E aí isso mudou com o Nelson Mandela, né, que ficou sei lá quantos anos preso. Até a cadeia onde ele ficou preso é uma atração turística, né, atualmente. E isso acabou mudando, só que todo aquele aspecto ainda do que eles viveram por muitas décadas, aquilo demora para sair, né? Eu tive em 2010 lá, 16 anos depois de que acabou o apartheid. Então, os resquícios daquilo ainda aconteciam. E tanto numa questão de racismo estrutural muito mais forte ainda do que tem aqui no Brasil, que aqui no Brasil já tem, obviamente. E lá muito mais, né? Você não via nenhum negro num posto assim de comando tal. Você via os negros trabalhando, lutando, mas em profissões que você assim imagina, motorista, garçom, tal, que não estou desmerecendo nem um pouco cada profissão, só estou dizendo, né, essa questão do racismo estrutural que certamente acontece, imagine, num país onde o racismo era correto entre aspas, não entendo, estava previsto dentro da lei do país até determinado momento. Então, viver tudo isso, entender tudo isso foi uma experiência muito legal. Pouco antes de eu ir para lá, não lembro exatamente quando, teve aquele filme, quem não viu, busque assistir, que é muito legal, que é o filme Invictus, que é a história da seleção. O rugby na África do Sul é mais forte do que o futebol, é mais popular. E a história da seleção sul-africana de rugby, que é os Springboks. A África do Sul sediou uma Copa do Mundo de rugby logo depois do fim do apartheid. E o rugby, um esporte totalmente valorizado e ligado aos brancos.
Mas alguns negros também começaram a jogar, tal, e o Nelson Mandela era um fã de rugby, e ele usou essa Copa do Mundo para unir ainda mais, para tentar unir, tentar se livrar de toda essa questão do apartheid. E eu assisti aquele filme, depois senti lá as pessoas, tal, foi muito legal. É com essa história sobre Copa do Mundo que a gente termina o nosso bate-papo hoje. Queria te agradecer, Robson, pela presença, agradecer o Romulo aí por parceiro de bancada. E queria perguntar para vocês o que vocês acharam da experiência, falar um pouco sobre. Eu achei muito legal, adoro falar de futebol, adoro falar das coisas que eu já vivi, das minhas experiências, ainda mais conversando com vocês que querem, né, tem essa gana de aprender e de buscar um lugar, né, no jornalismo, na comunicação. Eu fico muito feliz de poder dar uma mínima contribuição de incentivo para vocês com isso. Fico muito agradecido pelo convite e pela participação. Conversar com alguém experiente, né? Alguém que está na indústria faz tempo e que... Não vai falar que é velho. Só. Não. E na questão do futebol também, né? Conhece bastante, já esteve, como você cobriu, né? Dentro do ambiente do futebol tantas vezes. Claro, é muito interessante, né? Poder compartilhar essas experiências e tal. Então foi muito bacana também a experiência. Agradeço, Robson, por ter vindo aqui conversar com a gente. Valeu, Obrigado, um abraço. Robson, a você que acompanhou o nosso bate-papo até agora. E é isso. Muito obrigado. Fechou?